Sua valorização na UAN pode estar sendo sabotada. Hoje nós vamos falar do invisível. Hoje nós vamos falar do invisível aos olhos da nutricionista líder. E que invisível é esse que a gente vai falar hoje, afinal? É a sabotagem que pode acontecer na valorização da nutricionista de UAN. E como assim sabotagem na minha valorização, Carol? É a sabotagem, é o ato de destruição, de interrupção ou de instalação de processos que podem vir a prejudicar o esforço do seu trabalho como nutricionista líder de UAN. Você faz de tudo para oferecer um serviço de altíssima qualidade na UAN e quando você vê a reputação da sua UAN e a sua reputação é prejudicada por essa sabotagem. A imagem do seu trabalho é prejudicada por essa sabotagem e o reconhecimento, o respeito e a sua valorização tão desejada vai ficando cada vez mais distante. E a nossa primeira pergunta de hoje é exatamente sobre isso. Vamos ver. Na minha frente, a minha equipe responde sim a tudo que eu peço. Explico como fazer tudo, mas quando vejo pronto, não tem nada a ver com o que eu pedi. Como resolver essa situação? É justamente nesse ponto que acontece a sabotagem da equipe na valorização do trabalho da nutricionista líder. Quando você tem uma equipe que na sua frente faz uma coisa, faz o trabalho de um jeito, mas por trás faz o trabalho de um jeito completamente diferente do que você pediu, do que vocês combinaram. E o resultado disso pode ser bom? Claro que não, né? O resultado disso é uma entrega ruim na produção e gera muita reclamação de cliente. Ou então você vê claramente que o resultado que eles estão entregando poderia ser muito melhor se eles fizessem as coisas do jeito que você pediu. É uma equipe em que você não confia, que não está demonstrando comprometimento com o trabalho da UAN. Essa equipe sabota a qualidade do trabalho e a sua valorização, porque ela não te respeita como líder. É uma equipe que responde sim, senhor, para tudo que você fala. Mas quando você olha de rabo de olho, tá fazendo tudo diferente do que você pediu. A pergunta aqui é por quê? Por que que eles têm esse comportamento? Por que que estão fazendo tudo diferente do que você pediu? Essa que é a grande pergunta aqui. Eu vou te dar um exemplo de um caso extremo. Tem pessoas que criam uma barreira de acesso. Ela não te olha no olho, você não consegue ter um contato mais próximo com essa pessoa, porque ela cria uma barreira. E se você pergunta se ela está bem, ela diz que está tudo bem, mas as ações não condizem com as falas. Não tem uma coerência da fala com a ação da pessoa. Então você pergunta, oi, tá tudo bem? Tá tudo bem. Aí quando você vê, tá batendo panela, tá jogando as coisas, jogando os utensílios, fazendo tudo de qualquer jeito. Você já passou por isso? Você já passou por uma situação dessa? Já viu algum colaborador agir dessa maneira na sua UAN? E aí como é que você faz para conversar com um colaborador desses? Como é que você vai ter uma conversa? Como é que você vai mudar essa atitude? Como é que você vai mudar essa atitude para mudar a qualidade da entrega desse colaborador que não está legal? Está fazendo tudo de qualquer jeito. Você vê que essa pessoa poderia estar fazendo uma entrega muito melhor. É uma salada que sai com as hortaliças cortadas de um jeito diferente do que você pediu e que está grosseiro, que está feio, que não dá nem vontade de comer só de olhar. É uma guarnição que você vê que não teve nenhum cuidado ali, que está com muito óleo, muita gordura, porque não teve atenção na hora de colocar a dosagem necessária de gordura para fazer a guarnição. Aí quando você vai olhar a organização dos insumos para o preparo dos alimentos, está tudo desorganizado, tudo jogado, tudo sujo. Você nunca viu isso na UAN? São esses detalhes que a gente vai observando o trabalho do colaborador. Se está legal, se não está legal. Porque isso tudo vai refletir na entrega, na qualidade do que ele está oferecendo.
E aí, como é que você vai fazer para mudar esse comportamento? Como é que você vai fazer para mudar esse comportamento? Para despertar o melhor desse colaborador, para desenvolver esse colaborador, para fazer com que ele cresça, se ele cria uma barreira que ninguém consegue conversar. É uma pessoa que você está observando que não está bem, que não está legal, mas a pessoa responde que está tudo bem. Eu vou te dar um exemplo para você entender melhor o que eu estou querendo dizer. Essa é a Bianca, ela vai aparecer aí na tela para você. A Bianca tem 35 anos de idade, é casada e tem uma filha. Ela é ajudante de cozinha e quer mudar de vida. Ela sai do seu trabalho na UAN e quando chega em casa se dedica ao cuidado da sua filha e ao seu curso online de browneria. A Bianca, ela não falta ao trabalho, ela vem trabalhar todos os dias, mas quando chega no trabalho, ela parece sempre irritada e às vezes é agressiva em suas respostas com os colegas. Ninguém consegue se aproximar da Bianca. A Bianca tem um olhar distante e quando a sua chefe, a nutricionista líder da UAN, pede para ela fazer uma tarefa de um certo jeito, a Bianca acena com a cabeça dizendo que entendeu, mas quando executa, a Bianca faz tudo diferente do que era para fazer. A Bianca está sabotando o trabalho e nem percebe isso. Nesse momento, a Bianca está passando por uma crise no seu casamento e ninguém sabe. E quando ela chega em casa do trabalho, tem brigas diárias com seu marido, que reclama dela que ela não está dando atenção para ele, que ela não tem tempo mais para ele. E ela não tem com quem conversar sobre essa situação e ninguém, além dela e do marido, sabem do que está acontecendo. Aí eu te pergunto, como você, nutricionista líder, vai ter uma abordagem com uma pessoa que está passando por um problema que você não tem a mínima ideia, que não tem abertura de conversa, mas que está lá fazendo as tarefas com uma qualidade ruim? Qual a abordagem que você vai utilizar? Como você vai se aproximar de uma colaboradora dessas para motivar ela a mudar o comportamento, a fazer com que ela tenha entregas melhores da maneira como você pediu, da maneira como vocês combinaram? Como você vai fazer isso? Como diria uma frase de um livro que eu adoro, o essencial é invisível aos olhos. E o que é essencial para uma nutricionista líder de Yuan? O essencial para uma nutricionista líder de Yuan é ser respeitada, reconhecida, valorizada pela sua equipe da UAN, pela chefia do local que você trabalha e no mercado de trabalho. Para quando você chegar numa entrevista de um novo emprego, de uma multinacional, por exemplo, e disser que você é nutricionista líder de UAN e que você investe no desenvolvimento das suas habilidades de liderança, você seja vista com outros olhos pelas pessoas que estão te entrevistando e você seja vista com seu verdadeiro valor no mercado de trabalho.